Começando essa quinta-feira, então, 17 de novembro, ontem à noite veio a notícia pior do que se esperava aqui no Brasil. Mas vamos antes falar um pouquinho do restante do mundo, onde as commodities seguem caindo, tanto petróleo como o índice de energia negociado na Europa. E saíram dados nos Estados Unidos ontem de vendas no varejo. O dado veio melhor do que se esperava, cresceu venda no varejo 1,3% de um mês ao outro. E quando os dados vêm melhor, mostra que a economia continua forte. Para a economia continuar forte, o governo americano, o Banco Central americano, terá que continuar subindo juros, e subir juros enfraquece a economia, que é justamente o que eles querem para conter a inflação. Então, na semana passada, os dados de inflação mostraram que pode ter atingido um pico e que o Banco Central não teria que subir tanto os juros mais e, portanto, não estrangularia a economia, não traria até, inclusive, uma recessão. Agora, outros dados continuam mostrando que a economia está forte. Essa impasse de dados acaba fazendo com que o mercado fique volátil, subindo um dia, caindo no outro, e agora os índices futuros estão em leve queda, tanto nos Estados Unidos como na Europa. A Amazon, que já caiu 40% em 2022, falou que vai demitir 10 mil pessoas. A Meta, que controla o Facebook e o Instagram, 11 mil pessoas ou 13% da força de trabalho. O Twitter na mesma linha. E isso, obviamente, vai na linha do que a gente falava nesses últimos 2 anos, que toda essa injeção trilionária de dinheiro nas economias, principalmente nas economias grandes, gerou muitos empregos, gerou um boom que é artificial e que mais cedo ou mais tarde isso recuaria. Primeiro porque chegaria a inflação, como chegou, e segundo porque ela gerou inclusive preços das ações artificiais, ou seja, não condizem com a realidade, eram preços extremamente altos que mais cedo ou mais tarde o mercado corrigiria. E agora estamos passando por isso, tá? Bom, falando aqui no Brasil, a gente teve um advogado que pediu ao STF para adiar a posse do Lula. Obviamente, não diria tão obviamente nos tempos de hoje, o STF negou. A equipe de transição está 5 vezes maior do que na primeira vitória de Lula, já está por volta de 300 nomes, precisa acomodar todo mundo. A tal nefasta política brasileira, tá? E aí a Bolsa caiu ao longo do dia com o discurso do Lula, que eu nem sei porque que ele ainda, foi ele lá na COP27 no Egito discursar já em nome do Brasil, se ele sequer ainda tomou posse. Mas de qualquer maneira, ele segue causando estragos ao mercado. Mas de novo, a surpresa não é o que ele fala, é quem acreditou nele, uma vez que ele foi bastante claro com os estragos que ele faria com o que ele tinha na cabeça. Bom, à noite anunciaram a PEC da transição, onde eles querem retirar o Auxílio Brasil e o aumento de salário mínimo e a ajuda de R$150 para as crianças de 6 anos, que isso dá por volta de 200 bilhões de reais, eles querem tirar isso da conta do teto de gastos, aquele limite que impõe que o governo pode gastar, o que gastou no ano passado, corrigido pela inflação. Eles querem tirar esse gasto do teto para sobrar mais espaço dentro do teto de gastos e eles poderem acomodar outras despesas. Então, só que da onde vem esse dinheiro, esses 200 bi? Quem financia isso? Para eles pouco importa. O importante é crescer o Estado e endividar o país. É uma questão de ajudar os pobres, como eles mesmos falaram, combate à fome e à desigualdade. Só que eles não falam que um país endividado leva a uma desvalorização da moeda, a fuga de investimentos, e isso leva à inflação, que acaba trazendo uma situação muito pior para os mais pobres. Portanto, mais uma mentira, mais uma falácia de um partido que parece que está no palanque nos anos 70 e nos anos 80. É uma tremenda irresponsabilidade o que estão fazendo com o Brasil nesse momento. E mais, eles ainda querem colocar dentro dessa PEC, numa eventual situação de geração de receitas extraordinárias, no caso, por exemplo, de inflação, um país arrecada mais impostos. Eles pegam essa arrecadação extraordinária extra e dizem que vão fazer investimento público. Agora, eles fazem políticas que trarão inflação, aí eles arrecadam mais e aí falam que é para investir. É um tremendo jogo de narrativas em que causa uma tristeza profunda em quem acreditou, uma vez que economicamente isso está em qualquer livro, texto e qualquer prática econômica que a gente olha nos últimos anos. E obviamente isso também gerou um receio de intervenções na Petrobras, que caiu forte também,
com nomes políticos já sendo ventilado para ser presidente da empresa, e o Henrique Meirelles falou que esse waiver, ou seja, essa permissão para gastar mais de 200 bi deveria ser só em 2023, mas que o discurso que o PT está fazendo realmente é muito de irresponsabilidade fiscal e ele defendeu a simplificação tributária. Henrique Meirelles, só agora? O Lula foi muito claro falando que iria aumentar o Estado, queria aumentar os gastos públicos e que a esquerda jamais prega simplificação tributária porque eles precisam de mais impostos para sustentar o Estado mais inchado. E aí agora fazem crítica a um discurso que o Lula foi muito claro. A crítica, sim, obviamente cabe ao Lula pela mentira como ele conta essa parte econômica, mas acreditar nele nessa altura da vida, isso sim é uma irresponsabilidade. Então eu digo, infelizmente, pela primeira vez, eu não tenho mais aquele discurso super otimista que eu sempre tive, ainda mais sem divulgar os nomes econômicos. E aí eu repito, o hipócrita Henrique Meirelles. Boa sorte, Brasil.